508, 38, 38, 59, depoimento do senhor Júlio Gerim de Almeida Camargo. Senhor Júlio, o senhor já foi ouvido nesse processo, mas houve um pedido de reinquirição do senhor pela defesa do senhor Fernando Soares, então nós vamos realizar essa reinquirição. Antes só de começar essa reinquirição, eu advirto que o senhor foi acusado de um crime nesse processo e, como acusado, o senhor tem o direito ao silêncio. O senhor não é obrigado a responder nenhuma questão, certo? Certo. Não obstante, como já é sabido, o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público. Certo. E, através desse acordo, o senhor renunciou ao direito ao silêncio. Perfeitamente. E também, através desse acordo, o senhor assumiu o compromisso de dizer a verdade em juízo, certo? Perfeitamente. É isso mesmo, então? É isso mesmo. Então, eu também advirto o senhor que, por força, então, do acordo, o senhor não tem esse direito ao silêncio, e se o senhor mentir, além de o senhor ficar com risco de perder o acordo, o senhor pode responder por falso testemunho, e se o senhor incriminar indevidamente alguém, também o senhor pode responder por um novo processo criminal, certo? Perfeitamente. Antes de passar palavras à defesa que rolou, o juízo tem só uma indagação, um esclarecimento que ficou um pouco obscuro no seu último depoimento. Esse é aquele processo dos navios sondas da Samsung, Mitsui com a Petrobras, né? Certo. E foi feita uma referência pelo coacusado Alberto Youssef, que o senhor teria procurado ele e afirmado que o senhor estava sendo pressionado a realizar pagamento desses valores, em relação aos quais o senhor teria combinado com o senhor Fernando Soares, e aí que o senhor recorreu ao serviço do senhor Alberto Youssef para fazer parte do pagamento. Isso é correto? É correto. E o senhor Alberto Youssef, e eu lhe indaguei na ocasião, fez referência na ocasião que ele teria dito ao senhor, o senhor teria dito a ele sobre 2 requerimentos que teriam sido apresentados na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. E a sua resposta na ocasião não ficou muito clara para mim. Esses requerimentos foram objeto da discussão do senhor com o senhor Alberto Youssef? Não, eu não foram objeto, eu simplesmente expliquei a ele que eu estava precisando fazer um montante de pagamentos, porque a pressão de cobrança havia chegado no limite e que eu entendia que esses requerimentos faziam parte da pressão. Quais foram as pressões de cobrança? De quem que o senhor recebeu essas pressões de cobrança para esse pagamento daqueles valores que tinham sido acertados com o Fernando Soares? Não, isso começou quando eu informei o senhor Fernando Soares de que a última cláusula de pagamento dos 2 contratos das sondas não estavam sendo respeitados pela Samsung, alegando problemas na nossa performance quanto ao contrato. E com isso, ela começou alegando, dizendo que isso era normal, que ela estava verificando internamente, porque isso ainda não estava sendo pago, e acabou com uma informação depois posterior dela, dizendo realmente nós não vamos pagar porque entendemos que o senhor não performou corretamente a última cláusula do contrato. Bom, e eu nesse momento chamei o Fernando, que era meu parceiro, eu numa posição e ele em outra, mas eu o chamei desde o início para me ajudar nessa operação, e disse a ele: Fernando, estamos com um problema, porque a Samsung não está querendo honrar a última parcela de pagamento, e aquilo que eu venho repassando a você é proporcional àquilo que eu estou recebendo. Não absolutamente proporcional, mas dentro de uma proporcionalidade. Então, já nessa vez, o Fernando Júlio, nós estamos com problema? Não, você está com problema. Porque isso era uma missão sua, de fazer essa gestão junto à Samsung, de fazer o contrato, de ter a garantia do recebimento. Então, no momento que isso está acontecendo, eu considero que isso é uma responsabilidade tua de resolver e não minha. Não é bem assim, porque também se do seu lado
as coisas não tivessem dado certo, eu também, como seu parceiro, teria que entender que isso faz parte das operações, das discussões comerciais em geral. Muito bom, isso foi o primeiro diálogo. Eu acabei indo à Coreia para ver se conseguia resolver esse assunto na Coreia. Voltei desapontado, porque aí tive a certeza que não ia realmente receber. E chamei o Fernando novamente e disse: Fernando, realmente nós estamos com um problema. E aí ele me disse: Júlio, realmente nós estamos com um problema, porque eu estou sendo pressionado violentamente, inclusive pelo deputado Eduardo Cunha. E isso aí vai chegar numa situação muito embaraçosa para mim, mas para você, com certeza, vai ser muito mais embaraçosa. Falei, bom, eu acho que eu estaria à disposição para conversar com o deputado Eduardo Cunha, explicar a ele o que está acontecendo. Falei, Júlio, ele não quer conversar com você. Ele quer receber. Falei, bom, Fernando, vou mais uma vez verificar, vamos ver o que é possível. Ele falou, olha, inclusive, ele me disse que possivelmente vai fazer uma requisição na Câmara contra você e contra a Mitsui. Falei, Fernando, primeiro, a Mitsui não tem nada a ver com isso, porque a Mitsui é sócia da sonda, né? E segundo, a mim, bom, eu sou um agente da Samsung, e se ele quiser fazer essa requisição, faça. E passado algum tempo, mais ou menos em agosto de 2011, um representante, diretor da Mitsui no Rio de Janeiro, o senhor Takagi, me procurou no meu escritório do Rio de Janeiro, bastante assustado, com o requerimento assinado pela deputada Solange. E nesse requerimento, encaminhado ao ministro de Minas e Energia, ministro Lobão, ela pedia, então, que todos os processos da Mitsui, sejam com a Petrobras diretamente, ou seja, com qualquer subsidiária da Petrobras, onde a Mitsui tivesse participação, que fossem remetidos ao Ministério de Minas e Energia para uma avaliação e eventual remessa dessa documentação ao TCU. E dizia também que pedia uma avaliação, se não estou enganado no termo, mais ou menos uma avaliação sobre a minha performance dentro desses contratos. Conforme já narrei, a posição da Mitsui foi: Júlio, estou vindo aqui para informá-lo do que está acontecendo, porém eu não quero que você tome nenhuma providência, porque isso aqui agora envolveu o nome da Mitsui, já está na mão do nosso departamento jurídico, e nós vamos providenciar enfim, a Petrobras, vamos nos colocar à disposição da Petrobras para qualquer esclarecimento, mas eu peço a você que não tome nenhuma ação isolada nesse assunto. Mas eu, na verdade, fiquei preocupado como um representante de uma empresa do grupo Mitsui, que era a Toei Engenharia, e esse tipo de coisa, de exposição a possíveis fatos errados, é uma coisa que as empresas estrangeiras têm total aversão, dado o nível de exposição delas no exterior, com bolsa de valores envolvidas e esse tipo de coisa. Eu me senti na obrigação de, não obstante ter recebido essa orientação, eu me informar efetivamente o que estava ocorrendo. Então, a primeira pessoa que eu me lembrei foi o Dr. Paulo Roberto, que eu sabia que tinha uma relação
com o ministro Lobão, dada a posição do ministro e a dele de diretor numa das áreas de maior investimento da Petrobras, eles tinham, e eu havia presenciado disso, tinham uma relação amistosa, uma relação muito boa. Então, eu liguei ao doutor Paulo Roberto e disse: doutor Paulo, posso dar um pulo aí? Eu tenho um assunto urgente a falar com o senhor. Ele abriu um espaço na agenda dele e eu, no mesmo momento, fui a ele. Não reportei do que se tratava, mas pedi a ele o seguinte: estou precisando falar com urgência com o ministro Lobão. O senhor poderia arrumar uma agenda para mim? E ele disse: Júlio, você está com sorte. O ministro Lobão está no Rio de Janeiro. E um minutinho só que eu vou ligar a ele. Eu não me lembro agora se ele mandou ligar para o gabinete do ministro Lobão e do gabinete foi transferido para o ministro, ou se ele ligou diretamente no celular do ministro Lobão, se dizer que falaram. Ele falou: ministro, estou aqui com o Júlio Camargo e ele tem um assunto urgente a tratar com o senhor. O senhor poderia recebê-lo, aproveitando que o senhor está aqui no Rio de Janeiro, ele está aqui comigo. O ministro Lobão disse o seguinte: olha, peça para ele vir aqui na base aérea de Santos Dumont, eu vou voltar para Brasília 6 horas, 6h30, então peça para ele vir aqui na base aérea de Brasília, e eu converso com ele. E estive lá no horário combinado. Ele demorou um pouquinho para chegar, cheguei antes dele, e disse a ele: ministro, está acontecendo um fato desagradável. Existe um requerimento disso, numa empresa que eu represento, que eu acho que só traz benefícios para o país, tem trazido dinheiro japonês barato, tem sido um constante financiador das obras da Petrobras, e recebo um requerimento e mostrei para ele a cópia do requerimento. E a reação dele imediata foi o seguinte: isto é coisa do Eduardo. Pegou o seu celular e ligou para o deputado Eduardo Cunha na minha frente. E disse: Eduardo, estou aqui com o Júlio Camargo. Você está louco? Não sei qual foi a resposta do deputado, mas ele disse: você me procure amanhã cedo no meu gabinete em Brasília, que eu quero conversar com você. Desligou o telefone e disse: Júlio, o que te preocupa nesse requerimento? Existem coisas erradas? Falei: ministro, não tem nada errado. Ele disse: bom, se não tem nada errado, não há o que se preocupar. O que eu posso fazer é pedir para acelerar a verificação desse processo para que isso termine o mais rápido possível. Eu agradeço se o senhor fizer isso, já é uma coisa interessante. Muito bom. Liguei para o Fernando, disse: Fernando, realmente o requerimento chegou. E eu agora quero conversar com o deputado Eduardo Cunha. Ok, vou falar com ele, se ele aceitar, eu marco para você. E depois de, talvez no mesmo dia, o dia seguinte, me ligou e marcamos, então, num domingo, final da tarde, no Rio de Janeiro. Um encontro num edifício comercial, localizado no Leblon, no Rio de Janeiro, que eu já identifiquei ao Ministério Público Federal de Brasília, o local, e tivemos um encontro. O deputado Eduardo Cunha, Fernando Soares e eu. Um encontro que eu fui bastante apreensivo. O deputado Eduardo Cunha é conhecido como uma pessoa agressiva, mas confesso que comigo foi extremamente amistoso, dizendo que ele não tinha nada pessoal contra mim, mas que havia um débito meu com o Fernando, do qual ele era merecedor de 5 milhões de dólares.
e que isso estava atrapalhando, porque estava em véspera de campanha, se não me engano era uma campanha municipal, e que ele tinha uma série de compromissos e que eu vinha alongando esse pagamento há bastante tempo e que ele não tinha mais condição de aguardar. Minha primeira proposta a ele foi o seguinte: bom, deputado, no sentido de a gente tentar... É só uma questão aqui, porque se está em investigação lá no Procuradoria Geral, também talvez não seja o caso de entrar em tantos detalhamentos para não prejudicar a investigação em curso lá. Aí o senhor que determina, Excelência. Essa conversa foi sobre essa questão da propina, então, desse caso dos contratos? Quer dizer, foi a complementação daqueles 10 milhões de dólares que eu digo que eu tive que pagar. E a partir daí que o senhor procurou o senhor Alberto Youssef para lhe ajudar nesses pagamentos? Bom, o Alberto Youssef sempre era uma pessoa presente nas minhas operações, mas nesse caso foi aí que eu chamei, no caso das sondas, porque até então o Fernando Soares indicava as contas nas quais eu devia fazer o depósito e eu fazia esses depósitos a pedido dele. Quando veio essa emergência, vamos chamar assim, eu chamei o Alberto, que era uma pessoa com quem eu tinha um relacionamento de dia a dia e de confiança, e, se não me engano, até pedi ao Alberto se ele conhecia o deputado Eduardo Cunha, que eu estava com um problema com o deputado Eduardo Cunha. Mas isso foi depois da reunião, então? Depois da reunião. Tá. Depois da reunião. Então, aí me organizei, porque o deputado Eduardo Cunha também não aceitou que eu pagasse somente a parte dele. Dizer, olha, Júlio, eu não aceito também que você faça uma negociação para pagar só a minha parte. Ou você paga o Fernando, você pode até pagar o Fernando mais dilatado. O meu eu preciso rapidamente. Né? Mas eu faço questão de você incluir no acordo aquilo que você ainda falta pagar o Fernando. E aí chegou, Excelência, entre 8 a 10 milhões de dólares, uma coisa assim, onde eu paguei através de depósitos ao Alberto no exterior, paguei através de operações com a GFD, parte daqueles recursos foram utilizados para dar liquidez em reais a serem feitos pagos esses pagamentos, e fiz pagamentos diretos às empresas do senhor Fernando Soares. Certo. Então, eu tenho esses requerimentos aqui, essa informação dos requerimentos. Os requerimentos são de 7/7/2011. Isso. Os pagamentos, então, que o senhor Alberto Youssef teria feito em relação a esses navios sondas são posteriores aos requerimentos? São posteriores ao requerimento. Tá. É que no seu depoimento anterior o senhor se referia a alguns pagamentos que eram de 2010. Isso. E o que eram esses pagamentos? Esses pagamentos eram o seguinte: eram pagamentos ainda sem essa qualificação de emergência ou de pressão. Eram pagamentos dentro do fluxo que eu tinha de que fazer. Os pagamentos já estavam atrasados, porque o último... Mas era dos navios sondas ou era de outros pagamentos? Dos navios sondas. Não era da Camargo Correia? Não, não era da Camargo Correia. E o senhor liquidou daí esses pagamentos com o senhor Fernando Soares? Liquidei. O senhor consegue me recordar, me descrever, a partir desses requerimentos, os pagamentos que o senhor fez? Sim. Para o senhor Fernando Soares, via Alberto Youssef? Sim. Essa planilha, inclusive, está de posse do Ministério Público Federal de Brasília. Mas, basicamente, fiz 3 depósitos indicados pelo senhor Alberto Youssef, em 20/10/2011, através da minha empresa Vigela, para uma empresa indicada por ele que chama-se REY. RFY, talvez. Tem uma REY e tem outra RFY e tem uma outra DGX. Tá.
uma no valor de 2.350, aliás, duas de 2.350 e alguns quebrados, e outra de $400 mil. Depois, pagamentos efetuados à empresa do Fernando, uma de nome Tecnis, no valor de R$700 mil, e outra, vários pagamentos, 1, 2, 4, 6, 8, 9 pagamentos, a uma empresa dele de nome Hawkeyes, num valor total de R$3.200.000. E o complemento disso foram feitos em pagamentos em reais, de operações de GFD, ou pagamentos que eu fiz ao seu Alberto Youssef no exterior, e ele pagou o seu Fernando Soares. Por que o senhor não falou isso no seu primeiro depoimento nesse processo? Excelência, o seguinte, quando eu fui fazer o meu acordo no Ministério Público aqui em Curitiba, me foi alertado que casos que envolvessem políticos não deveriam ser feitos aqui em Curitiba. Deveriam ser feitos em Brasília, devido ao foro privilegiado. E aí realmente eu fiquei numa situação incômoda, porque houve o depoimento ao senhor, e eu com o meu compromisso de falar a verdade, não tendo, por força do foro privilegiado, feito essa declaração ao Ministério Público aqui em Curitiba, porém já estando sinalizado, através da nossa advogada, que seria chamado pelo Ministério Público em Brasília, como fui chamado em 2 vezes, e é a história que ainda tem um pouco de prosseguimento, mas basicamente dentro disso que eu falei ao senhor. Então foi esse o motivo que eu não falei a primeira vez. Também por algum receio ou não? Bom, com certeza, né, Excelência. O receio é uma coisa que todo homem que é responsável é obrigado a ter medo e receio. E uma pessoa que age não diretamente e tem que ameaçar você através de terceiros, já é uma pessoa a quem deve-se ter todo o cuidado. Além do mais, estamos falando com uma pessoa que, dizia ele, né, tinha o comando de 260 deputados no Congresso, sob o comando dele, e depois na eleição para líder do Congresso, isso na minha opinião, se constatou. Uma pessoa de alto poder de influência, onde eu fico preocupado. Pessoa física, isso é uma coisa normal pelo momento que eu estou enfrentando. O maior receio qual é? Família, porque quem age dessa maneira perfeitamente pode agir não contra você, mas contra terceiros. O senhor que é pai de família sabe que às vezes machucar um ente querido é muito pior do que machucar a você mesmo. E o poder também de influência contra os meus negócios e contra as minhas empresas. O que o senhor está falando hoje é o relato real do que aconteceu? Não aconteceu. É um receio. Não, estou dizendo a explicação que o senhor apresentou sobre os requerimentos, sobre esses seus contatos, essa é a versão correta, então, real? Essa é a versão correta e real. Bom, eram esses esclarecimentos do juízo em relação a isso. Antes de passar a palavra às defesas, não sei se o Ministério Público vai ter alguma questão também? É só, bem pontualmente, Excelência. O quê? Tá. Interrupção aqui do áudio. Pois não. Então, nessa ação penal a 508, 38, 38, 59, continuar o depoimento do senhor Júlio Gerim Camargo, eu passo então a palavra ao Ministério Público.
Lembrando só mais uma vez aqui que esse é um segundo depoimento. Sim, então, excelência, eu tenho conhecimento, só dos fatos novos narrados. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor Diogo. Esse encontro com o ministro foi no Rio de Janeiro. Sim. Foi na base aérea, é isso? Base aérea de Santos Dumont. Depois você não teve mais nenhum encontro com esse ministro? Eu tive outros encontros com ele, mas não sobre esse assunto. Tive um assunto da Prisma, mas não tive sobre esse assunto, não tive mais nenhum contato com ele sobre isso. Você citou que o parlamentar que o senhor mencionou era uma pessoa agressiva. O que consiste ser uma pessoa agressiva, em que sentido? Agressivo, doutor Diogo, não no tipo físico. Diria sobre uma pessoa agressiva, sob o ponto de vista verbal, uma pessoa que tenta lhe constranger, lhe colocar a corda, no sentido de impor suas ideias. Algum receio físico, não? Existe algum receio físico em relação a essa pessoa? Acho que você relatou, né, doutor, ali anteriormente, não foi? Foi. Tá. Alguma outra pessoa teve essa pressão desse parlamentar? Por exemplo, o senhor Fernando Soares, ele lhe relatou que era extremamente pressionado nesse sentido? Não, no caso, apesar de no início ele dizer que haviam vários amigos políticos, mas na verdade identificou-se que a pessoa era o deputado Eduardo Cunha. Qual que seria a consequência se você não pagasse essa diferença, do seu entendimento? Então, Diogo, poderiam haver retaliações em contratos que eu tinha em outras áreas, como eu já depus, só tive 2 contratos na área internacional, minha atividade não tinha ligação com a área internacional, mas podia haver retaliações, porque, como é sabido, num determinado momento o PMDB também passou a apoiar a área de abastecimento. Aí sim, onde eu tinha uma grande quantidade de contratos. E aí havia um receio, apesar do meu relacionamento com o doutor Paulo Roberto ser muito bom, havia um receio e havia uma pressão contra os meus interesses. Sem mais perguntas, excelência. As defesas dos demais acusados, deixando por último a defesa do próprio acusado. Excelência, eu gostaria de, em primeiro lugar, manifestar a estranheza dos defensores com relação a essa cena inusitada, porque dezenas de depoimentos foram prestados pelo senhor Júlio e essa história jamais veio à baila. E essa história vem hoje e surge aqui, nessa sessão, com pormenores jamais ditos antes, e ele traz à cena a figura do presidente da Câmara dos Deputados, o qual, evidentemente, se viesse a ser processado, só poderia ser perante o Supremo Tribunal Federal. A minha indagação, primeira, diante da estranheza, é exatamente por que razão omitiu. Falou assim, receio, mas o dever primordial de quem faz a delação premiada é não faltar com a verdade e nem fazê-la a conta-gotas. Eu quero saber o motivo objetivo que o levou a proceder desta forma, notadamente quando assistido por advogados que se encarregaram de bater a porta do Ministério Público ou da Polícia Federal, na realidade engasopando com a sua versão, pelo visto, não verdadeira. Se a verdade é essa ou outra, não sabemos. Mas, qual que é a pergunta? Mas eu quero saber por que ele, durante todo esse tempo, em vários termos de depoimento, jamais contou essa história e conta hoje, num contexto político que o Brasil vivencia. Por que razão isso veio à tona? E se ele prestou depoimento já nesse sentido, perante o Ministério Público na capital da República? Acho que ele já respondeu todas as perguntas, doutor, que o senhor... Não, eu não respondi, eu perguntei, doutor. Não, ele respondeu as perguntas que o senhor está fazendo agora. Não, ele já respondeu? Já respondeu. Não, eu indago. Ele prestou depoimento em Brasília? Sim. Quantos? 2 vezes, há mais ou menos, primeiro há uns 3 meses atrás, e o último mais ou menos há um mês e meio atrás. E esses depoimentos de Brasília, desses últimos 3 meses, de um mês atrás, já contam esta nova versão?
ou não? Não existe versão, doutor. Existe um fato só. Pergunto versão porque eu não conheço os fatos. O senhor conhece. Não, porque o senhor conhece na sua narrativa. Se verdade ou não, o tempo dirá. A minha pergunta objetiva é a seguinte: se nesses dois momentos em Brasília, se o senhor já contou ou não essa história que o senhor está contando hoje. Sim, o senhor começou afirmando primeiro que eu não falei a verdade. E eu não admito que o senhor fale isso. Não se trata de admitir ou não, eu tenho exercendo o direito de defesa que a Constituição me assegura. E quem faltou com a verdade foi o depoente. Que começou com uma forma de narrar e hoje vem com outra. E depois teve compromisso. O senhor cometeu crime de falso testemunho. Os dois, por gentileza, vamos manter a urbanidade aqui da audiência, certo? E não precisa levar o tom contra a testemunha, porque a testemunha também leva o tom na resposta, certo? O que o senhor disse hoje aqui, o senhor já tinha relatado naqueles dois depoimentos? Sim, senhor. Pode prosseguir. E quando o senhor foi interrogado aqui, o senhor foi interrogado em maio. O senhor fez uma conta de 3 meses atrás. Em maio, o senhor aqui não disse nada disso. Então a sua conta, a sua conta está errada. Então, por favor, queira ter melhor memória. Doutor, está faltando com a urbanidade, levando o tom. Veja bem, eu tenho a cópia do depoimento dele aqui em maio. Nós estamos em julho. São passados 2 meses, e não 3. Há uma diferença substancial. Por outro lado, essa narrativa de agora, do ponto de vista de competência, muda completamente. Eu tenho em mãos aqui, farei um requerimento oportuno a Vossa Excelência, uma manifestação do Dr. Janot, onde ele afirma que a investigação contra Eduardo Cunha é constituída por 2 fatos principais. O primeiro envolve o contexto de uma contratação de navios sonda pela diretoria internacional da Petrobras, junto à empresa Samsung, contando com a intermediação de Júlio Camargo. Os valores supostamente endereçados a Eduardo Cunha e outros membros do PMDB seriam originários desse contrato e teriam sido entregues por Alberto Youssef e Fernando Soares a pedido de Júlio Camargo. Esta passagem aqui enseja a prorrogação da investigação perante o Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma reclamação do Supremo que o Supremo denegou, não foi? Não nesse sentido, Excelência. A reclamação do Supremo nem foi feita. Qual que é a pergunta ao testemunho? A pergunta, primeiro, é esse esclarecimento necessário. Quando foi que ele alterou a sua versão para os integrantes da Força Tarefa? O senhor se recorda aproximadamente quando foi o seu primeiro depoimento que o senhor relatou esses fatos de hoje lá em Brasília? Aproximadamente, se o senhor se lembrar. Eu falei aproximadamente, acho que uns 3 meses atrás ou 4 meses atrás. Foi depois do depoimento judicial que o senhor prestou aqui? Foi depois do depoimento judicial e eu também já expliquei, e talvez para talvez o eminente advogado ainda talvez não tenha ouvido, que eu disse que quando fiz o primeiro depoimento, não havia relatado isso ao Ministério Público de Curitiba. Não, o senhor já respondeu. Perdão. Mais perguntas? O senhor Júlio, ele diz que não narrou. O Ministério Público ouviu vários depoimentos que envolveram personalidades da vida pública. Isso fez com que a delação de Alberto Youssef e de Paulo Roberto Costa fossem remetidos ao Supremo Tribunal Federal e, aparentemente, eles não se omitiram no declinar nomes de agentes políticos. Há uma situação diametralmente oposta. O senhor não declinou, está declinando agora. E afirma ser esta a verdade e não a outra. De que forma o senhor justifica, não pelo aspecto de que seriam agentes políticos? O senhor estava depondo para o Ministério Público. Caberia à autoridade, Ministério Público. Doutor, qual é a pergunta? A pergunta, Excelência, é que não é plausível essa mudança súbita. E eu, então, acrescento para facilitar o encaminhamento da minha perplexidade, a quem e quando o senhor prestou esses novos depoimentos em Brasília? Quem lhe ouviu e quem lhe convocou? Dr. Douglas Fischer e sua equipe. Dr. Douglas Fischer e sua equipe. Exato. Pode declinar de memória alguns nomes? Olha, um que eu me lembro é o Dr. Fábio. Quem foi o outro, Luiz? Não, isso, doutor, qual que é a relevância disso? Quem foram os procuradores? A relevância, o doutor Janot estava presente? Não estava. Não estava. Pois bem, o senhor, em relação
a esse episódio na fase primitiva da sua delação, essa orientação de faltar com a verdade foi uma orientação sua ou o senhor, na realidade, seguiu algum aconselhamento jurídico nesse particular? Excelência, eu sobre relação a advogado e cliente, me parece que é sigiloso, né, doutor? Não é sigiloso, mas a minha pergunta não é sobre o teor da conversa. Então, doutor. Eu estou perguntando se ele recebeu orientação. Eu posso perguntar ao doutor da orientação que o senhor dá aos seus clientes? Se Vossa Excelência me indagar algo que não entre no aspecto do sigilo profissional, pode perfeitamente. Parece que é a orientação que o advogado dá ao cliente aqui eu luto permanentemente e de forma explícita contra o vejo diante de cerceamento ao direito de defesa. Doutor, isso não é sigilo profissional do advogado tem que ser respeitado até pelos outros advogados. Eu não estou desrespeitando o sigilo profissional. Se o doutor pergunta o que o advogado orientou ele... Jorge é igual para todos nós. O Instituto da Delação Premiada pressupõe verdade. Não se admite delações premiadas em conta-gotas. Tem a pergunta, doutor? A pergunta é exatamente essa, quer dizer, ele já respondeu. O conteúdo do advogado está indeferido. Tem outra pergunta? Tem outra pergunta, sim. Quando o senhor menciona, no seu depoimento anterior, a participação de Fernando Soares, o senhor deixa bastante claro e explícito que a relação era uma relação contratual, uma relação de negócios que o senhor já fez dezenas em sua vida, inclusive com êxito, e desconhecia por completo, ao que o senhor declinou na ocasião, qualquer tipo de benesse que tivesse sido concedida ao diretor da área internacional. A mim, e inclusive Vossa Senhoria, sempre usou a expressão contrato e repudiava a expressão propina. É flagrante isso. Seja, inclusive, na análise dos seus depoimentos na fase policial, há contraste entre o que foi visto na filmagem e o que está registrado no papel. Muitas das vezes, a expressão propina colocada sem que esta expressão tenha sido proferida. Qual é a pergunta, doutor? A pergunta é exatamente esta. Se ele reafirma, no ponto específico, que a relação dele com Fernando Soares acerca do assunto sondas era uma relação de natureza contratual e não de pagamento de vantagem indevida a quem quer que seja. Sim, confirmo. Eu estou satisfeito. Os outros defensores têm indagações? Eu tenho essa questão. O Nestor Severo. O senhor intermediou de algum modo o pagamento de vantagens indevidas a Nestor Severo? Não, conforme já relatei, eu nunca entreguei nada indevido ao doutor Nestor e nunca me foi relatado pelo Fernando que tenha pago qualquer coisa indevida ao doutor Nestor. Já fiz isso nas minhas declarações, já falei isso em minhas declarações anteriores. Quanto a esse ponto, não tem alteração, então? Não há alteração. Sem mais perguntas, Excelência. Eu tenho. Boa tarde, doutor Júnior. Boa tarde. Bom, partindo da linha de que o senhor hoje está fazendo, suprindo o seu depoimento, ou seja, não há prejuízo, então, à investigação nem à ação penal, porque antes da sentença o senhor está suprindo o seu depoimento. A pergunta que eu lhe passo é a seguinte: o senhor, a versão de hoje é a verdadeira, é verídica? Doutor, só quero fazer só me permitir. Claro, fique à vontade. Excelência também. O senhor é um interrogado. Rapidamente, eu quero dizer o seguinte: todos os meus depoimentos, independente de eu ter a consciência que todos eles foram verdadeiros, não obstante isso, a força-tarefa que conduz essa Operação Lava Jato, começando com Sua Excelência, com os procuradores públicos de Curitiba, com os procuradores federais de Brasília, não basta só eu falar. Tudo aquilo que eu falei foi checado e foi verificado
e aquilo que por acaso surgiu dúvida foi rechamado para esclarecer. E essa é a convivência que a gente tem. No entanto, graças a Deus, eu tenho um problema. Eu tenho a inexperiência de ser a primeira vez que estou fazendo uma delação. Posso ter errado no caráter da sequência dos fatos, no procedimento, porém sempre com a boa fé da colaboração. Certo, mas qual que é a questão, doutor? Não, deixa ele explicar, doutor. Acho que já falou, né, doutor? Não, posso perguntar, doutor? Senão também fica difícil. Eu estou perguntando, estou dizendo qual que é a pergunta. Dentro desse contexto que o senhor passou hoje aqui, primeiro, o senhor foi coagido em algum momento para fazer a colaboração processual por alguém? Não, senhor, já inclusive fui perguntado aqui. Ela é espontânea? Era espontânea. Aliás, acho que a minha do Augusto, depois do doutor Paulo Roberto e o Sérgio. Limitando só pelo senhor. Sim, pois não. Esses fatos que o senhor está contando hoje ao doutor Sérgio, o senhor entregou documentos ao Ministério Público Federal que comprovem a veracidade dos mesmos? Perfeitamente. O senhor auxiliou em diligências que possam justificar essa alegação que o senhor está fazendo hoje? Sim, senhor. Ou seja, qual foi então, objetivamente, quem foi o beneficiário de toda essa transação, o beneficiário final, que ficou com o dinheiro final dessa transação com os navios sonda? Bom, eu acho que o Fernando foi um beneficiário, como meu parceiro, da mesma maneira como eu ganhei, ele ganhou também. Eu não sabia que ele tinha um sócio oculto, que era o deputado Eduardo Cunha, e que também ganhou. O senhor chegou a estar na dependência do Congresso alguma vez para tratar desse assunto? Nunca. Nunca foi dentro do Congresso? Nunca. Quem lhe mostrou a primeira vez o requerimento? Foi o diretor da Mitsui no Rio de Janeiro. Ou seja, o primeiro depoimento do senhor Alberto Youssef, então, estava correto. Realmente, o senhor disse a ele, ou desabafou com ele... Estava correto. Que estava sendo pressionado, coagido. Segundo, hoje, o senhor se sente à vontade para prestar esse depoimento? O senhor gostaria de ter alguma segurança? Não, senhor, me sinto à vontade. Não se sente pressionado por ninguém? Ninguém lhe pressionou? Não. Para fazer esse depoimento? Eu estou satisfeito. Eu acabei esquecendo a de acusação, peço desculpas. Teria perguntas? Os outros defensores têm? Certo, então seria isso. Eu vou só fazer uma retificação aqui, que o senhor disse da condução das investigações. O juízo não conduz nada aqui, viu? Conduz a polícia e o Ministério Público. Perdão, excelência. Só para deixar o registro. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Júlio Gerim Camargo. Então, nesta ação penal 538-38-59, 2014, novo interrogatório do senhor Alberto Youssef. Senhor Alberto, o senhor já foi ouvido, na verdade, nesse processo. Foi requerido, no entanto, que o senhor fosse ouvido novamente pela defesa do senhor Fernando Soares. Na condição de acusado desse processo, o senhor tem o direito ao silêncio, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta. Mas é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração, através do qual o senhor se comprometeu a revelar os fatos e renunciar ao direito ao silêncio. É isso mesmo? Sim, senhor. Nessa esteira desse acordo, então, eu vou advertir o senhor que o senhor não pode permanecer em silêncio. Se o senhor mentir, o senhor corre o risco de perder o acordo e de ser responsabilizado criminalmente por ter faltar com a verdade, certo? Sim, senhor. Inclusive, se o senhor incriminar falsamente alguém, da mesma forma. Perfeito? Perfeito. Esse é aquele caso do navio das sondas. E o senhor fez um relato no último processo de que o senhor Júlio Gerim Camargo teria procurado após 2 requerimentos que tinham sido feitos no Congresso de investigação dele e das empresas Mitsui. É isso? Sim, senhor. As operações que o senhor fez para ele relativamente a esse contrato foram posteriores a esse requerimento?
foram posteriores a esse requerimento, aonde eu já detalhei para este juízo que, conforme está na denúncia, aqueles valores não correspondem com os valores realmente pagos na época referente a esse assunto. Os valores relativamente a esse assunto o senhor descreveu naquela ocasião, é aquilo mesmo, então? Sim, senhor. Mas antes o senhor tinha outras operações com o senhor Júlio Camargo, é isso? Sim, senhor. E essas outras operações anteriores com o senhor Júlio Camargo, o senhor tinha conhecimento na época específico da origem dos valores? Olha, eu tinha conhecimento de que a origem desses valores vinham de contratos da Petrobras. E, conforme ele me demandava reais, eu entregava ele ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Mas ele não dizia para quem ele ia entregar esses valores. Mas ele esclarecia ao senhor, falando isso antes daqueles requerimentos, das operações anteriores, ele lhe passava informação acerca da origem específica daquelas transações? Não, senhor. É possível que o senhor, desculpe fazer essa frase um pouco especulativa, mas é possível que o senhor tenha feito operações envolvendo esses contratos do navio sonda antes desses requerimentos, sem que o senhor tivesse conhecimento? É possível. Através do senhor Júlio Camargo? Sim, senhor. Só esclarecimentos do juízo. O Ministério Público tem alguma questão? Nenhuma, excelência. Os defensores têm questões? Nada a perguntar? Alguma questão? Tema conexo ao objeto da denúncia, acho que é relevante. Senhor Alberto, gostaria só que o senhor esclarecesse perante o juízo se alguma vez o senhor utilizou-se do nome dos seus familiares para realizar alguma operação ilícita. Não. Nunca na minha vida eu utilizei da minha esposa, hoje ex-esposa, ou das minhas filhas para que fizesse alguma operação ilícita. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho das minhas filhas, pelo que elas são, pelo caráter que elas têm, e também da minha ex-esposa. Sr. Alberto, a senhora Kemily, alguma vez o senhor utilizou o nome dela ou realizou alguma operação ilícita com ela? Não, senhor. A senhora Tamini? Também não, senhor. E a senhora Joana Dark? Também não, senhor. Sem mais esclarecimentos, excelência. O senhor me permite só umas duas? Eu acabei esquecendo de novo o cinto de acusação, perdão. Não é comum assim de acusação nos meus processos. Você teria alguma pergunta? Pode perguntar antes. Não tem pergunta. Obrigado. Colegas, alguém mais quer perguntar? Não. Obrigado. Beto, com relação ao fato que está sendo aqui nos autos, o senhor vem sofrendo ou tem sentido alguma pressão em razão desse depoimento específico? Sim. Eu venho sofrendo intimidação perante as minhas filhas, perante a minha ex-esposa, por uma CPI coordenada por alguns políticos e que, inclusive, o nome de um deles foi mencionado aqui por mim. E eu acho isso um absurdo. Eu, como réu colaborador, quero deixar claro que eu estou sendo intimidado pela CPI da Petrobras por um deputado pau-mandado do senhor Eduardo Cunha. Certo, então cuidado do vocabulário, certo? Desculpa, excelência. Estou satisfeito, obrigado. A outro defensor tem perguntas? Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Alberto Seff. 10 milhões de dólares, uma coisa assim, onde eu paguei através de depósitos ao Alberto no exterior, paguei através de operações com a GFD, parte daqueles recursos foram utilizados para dar liquidez em reais a serem feitos pagos esses pagamentos, e fiz pagamentos diretos às empresas do senhor Fernando Soares. Certo, então
Eu tenho esses requerimentos aqui, essa informação dos requerimentos. Os requerimentos são de 7/7/2011. Isso. Os pagamentos, então, que o senhor Alberto Youssef teria feito em relação a esses navios sondas são posteriores aos requerimentos? São posteriores ao requerimento. Tá. É que no seu depoimento anterior o senhor se referia a alguns pagamentos que eram de 2010. Isso. E o que eram esses pagamentos? Esses aí? pagamentos eram o seguinte, eram pagamentos ainda sem essa qualificação de emergência ou de pressão. Eram pagamentos dentro do fluxo que eu tinha de que fazer. Os pagamentos já estavam atrasados, porque o último... Mas era dos navios sondas ou era de outros pagamentos? Dos navios sondas. Não era da Camargo Correia? Não, não era da Camargo Correia. E o senhor chegou a liquidou daí esses pagamentos com o senhor Fernando Soares? Liquidei. O senhor consegue me lembrar, recordar, me descrever, a partir desses requerimentos, os pagamentos que o senhor fez? Sim. Para o senhor Fernando Soares, via Alberto Youssef? Sim. Essa planilha, inclusive, está de posse do Ministério Público Federal de Brasília. Mas, basicamente, fiz 3 depósitos indicados pelo senhor Alberto Youssef, em 20/10/2011, através da minha empresa Vigela, para uma empresa indicada por ele que chama-se REY. RFY, talvez? Tem uma REY e tem outra RFY e tem uma outra DGX. Ah, tá. Uma no valor de 2.350, aliás, 2 de 2.350 e alguns quebrados, e outra de $400 mil. Depois, pagamentos efetuados à empresa do Fernando, uma de nome Tecnis, no valor de R$700 mil, e outra, vários pagamentos, 1, 2, 4, 6, 8, 9 pagamentos, a uma empresa dele de nome Hawkeyes, num valor total de R$3.200.000. E o complemento disso foram feitos em pagamentos em reais, de operações de GFD, ou pagamentos que eu fiz ao seu Alberto Youssef no exterior, e ele pagou ao seu Fernando Soares. Por que o senhor não falou isso no seu primeiro depoimento nesse processo? Excelência, o seguinte, quando eu fui fazer o meu acordo no Ministério Público aqui em Curitiba, me foi alertado que casos que envolvessem políticos não deveriam ser feitos aqui em Curitiba. Deveriam ser feitos em Brasília, devido ao foro privilegiado. E aí realmente eu fiquei numa situação incômoda, porque houve o depoimento ao senhor, e eu, com o meu compromisso de falar a verdade, não tendo, por força do foro privilegiado, feito essa declaração ao Ministério Público aqui em Curitiba, porém já estando sinalizado através da nossa advogada que seria chamado pelo Ministério Público em Brasília, como fui chamado em 2 vezes, e é a história que ainda tem um pouco de prosseguimento, mas basicamente dentro disso que eu falei ao senhor. Então foi esse o motivo que eu não falei a primeira vez. Também por algum receio ou não? Bom, com certeza, né, Excelência. O receio é uma coisa que todo homem que é responsável é obrigado a ter medo e receio. E uma pessoa que age não diretamente e tem que ameaçar você através de terceiros, já é uma pessoa a quem deve-se ter todo o cuidado. Além do mais, estamos falando com uma pessoa que, dizia ele, né, tinha o comando de 260 deputados no Congresso,
sob o comando dele, e depois na eleição para líder do Congresso, isso se, na minha opinião, se constatou. Uma pessoa de alto poder de influência, onde eu fico preocupado. Pessoa física, isso é uma coisa normal pelo momento que eu estou enfrentando. O maior receio qual é? Família, porque quem age dessa maneira perfeitamente pode agir não contra você, mas contra terceiros. Eu sou que é pai de família, sabe que às vezes machucar um ente querido é muito pior do que machucar a você mesmo. E o poder também de influência contra os meus negócios e contra as minhas empresas. O que o senhor está falando hoje é o relato real do que aconteceu? Não, não aconteceu. É um receio. Não, estou dizendo a explicação que o senhor apresentou sobre os requerimentos, sobre esses seus contatos, essa é a versão correta, então, real? Essa é a versão correta e real. Bom, esses esclarecimentos do juízo em relação a isso. Antes de passar a palavra às defesas, não sei se o Ministério Público vai ter alguma questão também? É só bem pontualmente, Excelência. O quê? Tá, interrupção aqui do áudio. Pois não. Então, nessa ação penal a 508, 38, 38, 59, continuidade do depoimento do senhor Júlio Gerim Camargo, eu passo então a palavra ao Ministério Público. Lembrando só mais uma vez aqui que esse é um segundo depoimento. Sim, então, Excelência, eu tenho conhecimento, só dos fatos novos narrados. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor Diogo. Esse encontro com o ministro foi no Rio de Janeiro. Sim. Foi na base aérea, é isso? Base aérea de Santos Dumont. Depois você não teve mais nenhum encontro com esse ministro? Eu tive outros encontros com ele, mas não sobre esse assunto. Tive um assunto da Prisma, mas não tive sobre esse assunto, não tive mais nenhum contato com ele sobre isso. Você citou que o parlamentar que o senhor mencionou era uma pessoa agressiva. O que consiste ser uma pessoa agressiva em que sentido? Agressivo, doutor Diogo, não no tipo físico. Diria sobre uma pessoa agressiva, sob o ponto de vista verbal, uma pessoa que tenta lhe constranger, lhe colocar a córnea, no sentido de impor suas ideias. Algum receio físico, não? Existe algum receio físico em relação a essa pessoa? Acho que o senhor relatou, né, doutor, ali anteriormente, não foi? Foi. Tá. Alguma outra pessoa teve essa pressão desse parlamentar? Por exemplo, o senhor Fernando Soares, ele lhe relatou que era extremamente pressionado nesse sentido? 508, 38, 38, 59, depoimento do senhor Júlio Gerim de Almeida Camargo. Senhor Júlio, o senhor já foi ouvido nesse processo, mas houve um pedido de requisição do senhor pela defesa do senhor Fernando Soares, então nós vamos realizar essa requisição. Antes só de começar essa requisição, eu advirto que o senhor foi acusado de um crime nesse processo e, como acusado, o senhor tem o direito ao silêncio. O senhor não é obrigado a responder nenhuma questão, certo? Certo. Não obstante, como já é sabido, o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público. Certo. E, através desse acordo, o senhor renunciou ao direito ao silêncio. Perfeitamente. E também, através desse acordo, o senhor assumiu o compromisso de dizer a verdade em juízo, certo? Perfeitamente. É isso mesmo, então? É isso mesmo. Então, eu também advirto o senhor que, por força então do acordo, o senhor não tem esse direito ao silêncio, e se o senhor mentir, além de o senhor ficar com risco de perder o acordo, o senhor pode responder por falso testemunho, e se o senhor incriminar indevidamente alguém, também o senhor pode responder por um novo processo criminal, certo? Perfeitamente. Antes de passar palavras à defesa que rolou, o juízo tem só uma indagação, um esclarecimento que ficou um pouco obscuro no seu último depoimento. Esse é aquele processo dos navios sondas da Samsung e Mitsui com a Petrobras, né? Certo. E foi feita uma referência pelo coacusado Alberto Youssef, que o senhor teria procurado ele
e afirmado que o senhor estava sendo pressionado a realizar pagamento desses valores em relação aos quais o senhor teria combinado com o senhor Fernando Soares. E aí que o senhor recorreu ao serviço do senhor Alberto Seff para fazer parte do pagamento. Isso é correto? É correto. E o senhor Alberto Seff, e eu lhe indaguei na ocasião, fez referência na ocasião que ele teria dito ao senhor, o senhor teria dito a ele sobre 2 requerimentos que teriam sido apresentados na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. E a sua resposta na ocasião não ficou muito clara para mim. Esses requerimentos foram objeto da discussão do senhor com o senhor Alberto Seff? Não, eu não foram objeto, eu simplesmente expliquei a ele que eu estava precisando fazer um montante de pagamentos, porque a pressão de cobrança havia chegado no limite e que eu entendia que esses requerimentos faziam parte da pressão. Quais foram as pressões de cobrança? De quem que o senhor recebeu essas pressões de cobrança para esse pagamento daqueles valores que tinham sido acertados com o Fernando Soares? Não, isso começou quando eu informei o senhor Fernando Soares de que eu não... A última cláusula de pagamento dos 2 contratos das sondas não estavam sendo respeitados pela Samsung, alegando problemas na nossa performance quanto ao contrato. E com isso, ela começou alegando, dizendo que isso era normal, que ela estava verificando internamente, porque isso ainda não estava sendo pago, e acabou com uma informação depois posterior dela, dizendo realmente nós não vamos pagar porque entendemos que o senhor não performou corretamente a última cláusula do contrato. Bom, e eu nesse momento chamei o Fernando, que era meu parceiro, eu numa posição e ele em outra, mas eu o chamei desde o início para me ajudar nessa operação. E disse a ele: Fernando, estamos com um problema, porque a Samsung não está querendo honrar a última parcela de pagamento, e aquilo que eu venho repassando a você é proporcional àquilo que eu estou recebendo. Não absolutamente proporcional, mas dentro de uma, de uma proporcionalidade. Então, já nessa vez, o Fernando Júlio, nós estamos com problema? Não, você está com problema. Porque isso era uma missão sua, de fazer essa gestão junto à Samsung, de fazer o contrato, de ter a garantia do recebimento. Então, no momento que isso está acontecendo, eu considero que isso é uma responsabilidade tua de resolver e não minha. Não é bem assim, porque também se do seu lado as coisas não tivessem dado certo, eu também, como seu parceiro, teria que entender que isso faz parte das operações, das discussões comerciais em geral. Muito bom, isso foi o primeiro diálogo. Eu acabei indo à Coreia para ver se conseguia resolver esse assunto na Coreia. Voltei desapontado, porque aí tive a certeza que não ia realmente receber. E chamei o Fernando novamente e disse: Fernando, realmente nós estamos com um problema. E aí ele me disse: Júlio, realmente nós estamos com um problema, porque eu estou sendo pressionado violentamente, inclusive pelo deputado Eduardo Cunha. E isso aí vai chegar numa situação muito embaraçosa para mim, mas para você, com certeza, vai ser muito mais embaraçosa. Falei: bom, eu acho que eu estaria à disposição para conversar com o deputado Eduardo Cunha, explicar a ele o que está acontecendo. Falei: Júlio, ele não quer conversar com você. Ele quer receber. Falei: bom, Fernando, vou mais uma vez verificar, vamos ver o que é possível. Ele falou: olha, inclusive, ele me disse que possivelmente
vai fazer uma requisição na Câmara contra você e contra a Mitsui. Fernando, primeiro, a Mitsui não tem nada a ver com isso, porque a Mitsui é sócia da sonda, né? E segundo, a mim, bom, eu sou um agente da Samsung, e se ele quiser fazer essa requisição, faça. E passado algum tempo, mais ou menos em agosto de 2011, um representante, diretor da Mitsui no Rio de Janeiro, o senhor Takagi, me procurou no meu escritório do Rio de Janeiro, bastante assustado, com o requerimento assinado pela deputada Solange. E nesse requerimento encaminhado ao ministro de Minas e Energia, ministro Lobão, ela pedia, então, que todos os processos da Mitsui, sejam com a Petrobras diretamente, ou seja, com qualquer subsidiária da Petrobras, onde a Mitsui tivesse participação, que fossem remetidos ao Ministério de Minas e Energia para uma avaliação e eventual remessa dessa documentação ao TCU. E dizia também que pedia uma avaliação, se não estou enganado no termo, mais ou menos uma avaliação sobre a minha performance dentro desses contratos. Conforme já narrei, a posição da Mitsui foi: Júlio, estou vindo aqui para informá-lo do que tá acontecendo, porém eu não quero que você tome nenhuma providência, porque isso aqui agora envolveu... Não, no caso, apesar de no início ele dizer que haviam vários amigos políticos, mas na verdade identificou-se que a pessoa era o deputado Eduardo Cunha. Qual que seria a consequência se você não pagasse essa diferença, seu entendimento? Então, Diogo, poderiam haver retaliações em contratos que eu tinha em outras áreas, como eu já depus, só tive 2 contratos na área internacional, minha atividade não tinha ligação com a área internacional, mas podia haver retaliações, porque, como é sabido, num determinado momento o PMDB também passou a apoiar a área de abastecimento. Aí sim, onde eu tinha uma grande quantidade de contratos. E aí havia um receio, apesar do meu relacionamento com o doutor Paulo Roberto ser muito bom, havia um receio e havia uma pressão contra os meus interesses. Sem mais perguntas, excelência. As defesas dos demais acusados, deixando por último a defesa do próprio acusado. Excelência, eu gostaria de, em primeiro lugar, manifestar a estranheza dos defensores com relação a essa cena inusitada, porque dezenas de depoimentos foram prestados pelo senhor Júlio e essa história jamais veio à baila. E essa história vem hoje e surge aqui, nessa sessão, com pormenores jamais ditos antes, e ele traz à cena a figura do presidente da Câmara dos Deputados, o qual, evidentemente, se viesse a ser processado, só poderia ser perante o Supremo Tribunal Federal. A minha indagação, primeira, diante da estranheza, é exatamente por que razão omitiu. Falou-se em receio, mas o dever primordial de quem faz a delação premiada é não faltar com a verdade e nem fazê-la a conta-gotas. Eu quero saber o motivo objetivo que o levou a proceder desta forma, notadamente quando assistido por advogados que se encarregaram de bater a porta do Ministério Público ou da Polícia Federal, na realidade engasopando com a sua versão, pelo visto, não verdadeira. Se a verdade é essa ou outra, não sabemos. Mas, qual que é a pergunta? Mas eu quero saber por que ele, durante todo esse tempo, em vários termos de depoimento, jamais contou essa história e conta hoje, num contexto político que o Brasil vivencia. Por que razão isso veio à tona? E se ele prestou depoimento já nesse sentido,
perante o Ministério Público na capital da República? Acho que ele já respondeu todas as perguntas, doutor, que o senhor... Não, eu não respondi, eu perguntei, doutor. Não, ele respondeu as perguntas que o senhor está fazendo agora. Não, ele já respondeu? Já respondeu, não, doutor. Eu indago, ele prestou depoimento em Brasília? Sim. Quantos? 2 vezes, há mais ou menos, primeiro há uns 3 meses atrás, e o último mais ou menos há um mês e meio atrás. E esses depoimentos de Brasília, desses últimos 3 meses, de um mês atrás, já contam esta nova versão ou não? Não existe versão, doutor, existe um fato só. Pergunto versão porque eu não conheço os fatos. O senhor conhece. Não, o senhor conhece na sua narrativa. Se verdade ou não, o tempo dirá. A minha pergunta objetiva é a seguinte: se nesses 2 momentos em Brasília, se o senhor já contou ou não essa história que o senhor está contando hoje. Sim, o senhor começou afirmando primeiro que eu não falei a verdade. E eu não admito que o senhor fale isso. Não se trata de admitir ou não, eu estou exercendo o direito de defesa que a Constituição me assegura. E quem faltou com a verdade foi o depoente. Que começou com uma forma de narrar e hoje vem com outra. E depois seu compromisso. O senhor cometeu crime de falso testemunho. Os dois, por gentileza, vamos manter a urbanidade aqui da audiência, certo? E não precisa levar o tom contra a testemunha, porque a testemunha também eleva o tom na resposta, certo? O que o senhor disse hoje aqui, o senhor já tinha relatado naqueles 2 depoimentos? Sim, senhor. Pode prosseguir. E quando o senhor foi interrogado aqui, o senhor foi interrogado em maio. O senhor fez uma conta de 3 meses atrás. Em maio, o senhor aqui não disse nada disso. Então a sua conta, a sua conta está errada. Então, por favor, queira por melhor memória, declinando. Doutor, está faltando com a urbanidade, levando o tom. Veja bem, eu tenho a cópia do depoimento dele aqui em maio. Nós estamos em julho. São passados 2 meses, e não 3. Há uma diferença substancial. Por outro lado, essa narrativa de agora, do ponto de vista de competência, muda completamente. Eu tenho em mãos aqui, farei um requerimento oportuno a Vossa Excelência, uma manifestação do Dr. Janot, onde ele afirma que a investigação contra Eduardo Cunha é constituída por 2 fatos principais. O primeiro envolve o contexto de uma contratação de navio-sonda pela Diretoria Internacional da Petrobras, junto à empresa Samsung, contando com a intermediação de Júlio Camargo. Os valores supostamente endereçados a Eduardo Cunha e outros membros do PMDB seriam originários desse contrato e teriam sido entregues por Alberto Youssef e Fernando Soares a pedido de Júlio Camargo. Esta passagem aqui enseja a prorrogação da investigação perante o Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma reclamação do Supremo que o Supremo denegou, não foi? Não nesse sentido, Excelência. A reclamação do Supremo nem foi feita. Qual que é a pergunta ao testemunho? A pergunta, primeiro, é esse esclarecimento necessário. Quando foi que ele alterou a sua versão para os integrantes da Força Tarefa? O senhor se recorda aproximadamente quando foi o seu primeiro depoimento que o senhor relatou esses fatos de hoje lá em Brasília? Aproximadamente, se o senhor se lembrar. Eu falei aproximadamente, acho que uns 3 meses atrás ou 4 meses atrás. Foi depois do depoimento judicial que o senhor prestou aqui? Foi depois do depoimento judicial e eu também já expliquei, e talvez para talvez o eminente advogado ainda talvez não tenha ouvido, que eu disse que quando fiz o primeiro depoimento, não havia relatado isso ao Ministério Público de Curitiba. Não, o senhor já respondeu. Perdão. Mais perguntas? O senhor Júlio, ele diz que não narrou. O Ministério Público ouviu vários depoimentos que envolveram personalidades da vida pública. Isso fez com que a delação de Alberto Youssef e de Paulo Roberto Costa fossem remetidos ao Supremo Tribunal Federal e, aparentemente, eles não se omitiram no declinar nomes de agentes políticos. Há uma situação diametralmente oposta. O senhor não declinou, está declinando agora. E afirma ser esta a verdade e não a outra. De que forma o senhor justifica, não pelo aspecto de que seriam agentes políticos? O senhor estava depondo para o Ministério Público,
caberia à autoridade, Ministério Público. Doutor, qual é a pergunta? A pergunta, Excelência, é que não é plausível essa mudança súbita. E eu, então, acrescento para facilitar o encaminhamento da minha perplexidade, a quem e quando o senhor prestou esses novos depoimentos em Brasília? Quem lhe ouviu e quem lhe convocou? Dr. Douglas Fischer e sua equipe. Dr. Douglas Fischer e sua equipe. Exato. Pode declinar de memória alguns nomes? Olha, um que eu me lembro é o Dr. Fábio. Quem foi o outro, Luiz? Não, isso, doutor, qual que é a relevância disso? Quem foram os procuradores? A relevância, ele em Brasília? o doutor Janot estava presente? Não estava. Não estava. Pois bem, o senhor, em relação a esse episódio, na fase primitiva da sua delação, essa orientação de faltar com a verdade foi uma orientação... O nome da Mitsui já está na mão do nosso departamento jurídico e nós vamos providenciar toda, enfim, a Petrobras, vamos nos colocar à disposição da Petrobras para qualquer esclarecimento, mas eu peço a você que não tome nenhuma ação isolada nesse assunto. Mas eu, na verdade, fiquei preocupado como um representante de uma empresa do grupo Mitsui, que era a Toei Engenharia, e esse tipo de coisa, de exposição a possíveis fatos errados, é uma coisa que as empresas estrangeiras têm total aversão, dado o nível de exposição delas no exterior, com bolsa de valores envolvidas, e esse tipo de coisa. Eu me senti na obrigação de, não obstante ter recebido essa orientação, eu me informar efetivamente o que estava ocorrendo. Então, a primeira pessoa que eu me lembrei foi o Dr. Paulo Roberto, que eu sabia que tinha uma relação com o ministro Lobão, dada a posição do ministro e a dele diretor numa das áreas de maior investimento da Petrobras, eles tinham, e eu havia presenciado disso, tinham uma relação amistosa, uma relação muito boa. Então, eu liguei ao Dr. Paulo Roberto e disse: Dr. Paulo, posso dar um pulo aí? Eu tenho um assunto urgente a falar com o senhor. Ele abriu um espaço na agenda dele e eu, no mesmo momento, fui a ele. Não reportei do que se tratava, mas pedi a ele o seguinte: estou precisando falar com urgência com o ministro Lobão. O senhor poderia arrumar uma agenda para mim? Ele disse: Júlio, você está com sorte. O ministro Lobão está no Rio de Janeiro. E um minutinho só que eu vou ligar a ele. Eu não me lembro agora se ele mandou ligar para o gabinete do ministro Lobão e do gabinete foi transferido para o ministro, ou se ele ligou diretamente no celular do ministro Lobão, se dizer que falaram, ele falou: ministro, estou aqui com o Júlio Camargo e ele tem um assunto urgente a tratar com o senhor. O senhor poderia recebê-lo, aproveitando que o senhor está aqui no Rio de Janeiro, ele está aqui comigo. O ministro Lobão disse o seguinte: olha, peça para ele vir aqui na base aérea de Santos Dumont, eu vou voltar para Brasília 6 horas, 6h30, então peça para ele vir aqui na base aérea de Brasília, e eu converso com ele. E estive lá no horário combinado. Ele demorou um pouquinho para chegar, cheguei antes dele, e disse a ele: ministro, está acontecendo um fato desagradável. Existe um requerimento disso, numa empresa que eu represento, que eu acho que só traz benefícios para o país, tem trazido dinheiro japonês barato, tem sido um constante financiador das obras da Petrobras, e recebo um requerimento e mostrei para ele a cópia do requerimento. E a reação dele imediata foi o seguinte: isto é coisa do Eduardo. Pegou o seu celular e ligou para o deputado Eduardo Cunha na minha frente. E disse: Eduardo, estou aqui com o Júlio Camargo. Você está louco? Não sei qual foi a resposta do deputado, mas ele disse: você me procure amanhã cedo no meu gabinete
em Brasília que eu quero conversar com você. Desligou o telefone e disse: Júlio, o que te preocupa nesse requerimento? Existem coisas erradas? Falei: ministro, não tem nada errado. Ele diz: bom, se não tem nada errado, não há o que se preocupar. O que eu posso fazer é pedir para acelerar a verificação desse processo para que isso termine o mais rápido possível. Eu agradeço, se o senhor fizer isso, já é uma coisa interessante. Muito bom. Liguei para o Fernando, disse: Fernando, realmente o requerimento chegou. E eu agora quero conversar com o deputado Eduardo Cunha. Ok, vou falar com ele, se ele aceitar, eu marco para você. E depois de, talvez no mesmo dia, o dia seguinte, me ligou e marcamos, então, num domingo, final da tarde, no Rio de Janeiro. Um encontro num edifício comercial, localizado no Leblon, no Rio de Janeiro, que eu já identifiquei ao Ministério Público Federal de Brasília, o local, e tivemos um encontro. O deputado Eduardo Cunha, Fernando Soares e eu. Um encontro que eu fui bastante apreensivo. O deputado Eduardo Cunha é conhecido como uma pessoa agressiva, mas confesso que comigo foi extremamente amistoso, dizendo que ele não tinha nada pessoal contra mim, mas que havia um débito meu com o Fernando, do qual ele era merecedor de 5 milhões de dólares. E que isso estava atrapalhando, porque estava em véspera de campanha, se não me engano era uma campanha municipal, e que ele tinha uma série de compromissos e que eu vinha alongando esse pagamento há bastante tempo e que ele não tinha mais condição de aguardar. Minha primeira proposta a ele foi o seguinte: bom, deputado, no sentido de a gente tentar... É só uma questão aqui, porque se está em investigação lá no Procuradoria-Geral, também talvez não seja o caso de entrar em tantos detalhamentos por conta, para não prejudicar a investigação em curso lá. Aí o senhor que determina, excelência. Essa conversa foi sobre essa questão da propina, então, desse caso dos contratos? Quer dizer, foi a complementação daqueles 10 milhões de dólares que eu digo que eu tive que pagar. E a partir daí que o senhor procurou o senhor Alberto Youssef para lhe ajudar nesses pagamentos? Bom, o Alberto Youssef sempre era uma pessoa presente nas minhas operações, mas nesse caso foi aí que eu chamei, no caso das sondas, porque até então o Fernando Soares indicava as contas nas quais eu devia fazer o depósito e eu fazia esses depósitos a pedido dele. Quando veio essa emergência, vamos chamar assim, eu chamei o Alberto, que era uma pessoa com quem eu tinha um relacionamento de dia a dia e de confiança, e, se não me engano, até pedi ao Alberto se ele conhecia o deputado Eduardo Cunha, que eu estava com um problema com o deputado Eduardo Cunha. Mas isso foi depois da reunião, então? Depois da reunião. Tá. Depois da reunião. Então aí me organizei, porque o deputado Eduardo Cunha também não aceitou que eu pagasse somente a parte dele. Dizer: olha, Júlio, eu não aceito também que você faça uma negociação para pagar só a minha parte. Ou você paga o Fernando, você pode até pagar o Fernando mais dilatado. O meu eu preciso rapidamente. Né? Mas eu faço questão de você incluir no acordo aquilo que você ainda falta pagar ao Fernando. E aí chegou, excelência, entre 8 a... Sua ou o senhor, na realidade, seguiu algum aconselhamento jurídico nesse particular?
Excelência, eu não Sobre vou relação responder. a advogado e cliente, me parece que é sigiloso, né, doutor? Não é sigiloso, mas a minha pergunta não é sobre o teor da deferido, conversa. então, doutor. Eu estou perguntando se ele recebeu orientação. Posso perguntar ao doutor da orientação que o senhor dá aos seus clientes? Se Vossa Excelência me indagar algo que não entre no aspecto do sigilo profissional, pode perfeitamente. Parece que a orientação que o aqui, por exemplo, aqui eu luto permanentemente e de forma explícita quando eu vejo diante de cerceamento ao direito de defesa. Doutor, isso não é sigilo profissional do não é advogado sigiloso. tem que ser respeitado até pelos outros advogados. Eu não estou desrespeitando o sigilo profissional. Se o doutor pergunta o que o advogado orientou a lei que nos rege é igual para todos nós. O Instituto da Delação Premiada pressupõe verdade. Não se admite delações premiadas em conta-gotas. Tem a pergunta, doutor? A pergunta é exatamente essa, quer dizer, ele já respondeu. O conteúdo do advogado está indeferido. Tem outra pergunta? Tem outra pergunta, sim. Quando o senhor menciona, no seu depoimento anterior, a participação do Fernando Soares, o senhor deixa bastante claro e explícito que a relação era uma relação contratual, uma relação de negócios que o senhor já fez dezenas em sua vida, inclusive com êxito, e desconhecia por completo, ao que o senhor declinou na ocasião, qualquer tipo de benesse que tivesse sido concedida ao diretor da área internacional. A mim, e inclusive Vossa Senhoria, sempre usou a expressão contrato e repudiava a expressão propina. É flagrante isso. Seja, inclusive, na análise dos seus depoimentos na fase policial, há contraste entre o que foi visto na filmagem e o que está registrado no papel. Muitas das vezes, a expressão propina colocada sem que esta expressão tenha sido proferida. Qual é a pergunta, doutor? A pergunta é exatamente esta. Se ele reafirma, no ponto específico, que a relação dele com Fernando Soares acerca do assunto sondas era uma relação de natureza contratual e não de pagamento de vantagem indevida a quem quer que seja. Sim, confirmo. Eu estou satisfeito. Os outros defensores têm indagações? Eu tenho essa questão. Nestor Severo. O senhor intermediou de algum modo o pagamento de vantagens indevidas a Nestor Severo? Não, conforme já relatei, eu nunca entreguei nada indevido ao doutor Nestor e nunca me foi relatado pelo Fernando que tenha pago qualquer coisa indevida ao doutor Nestor. Já fiz isso nas minhas declarações, já falei isso em minhas declarações anteriores. Quanto a esse ponto, não tem alteração, então? Não há alteração. Sem mais perguntas, Excelência. Boa tarde, doutor Júnior. Boa tarde. Bom, partindo da linha de que o senhor hoje está suprindo o seu depoimento, ou seja, não há prejuízo, então, à investigação nem à ação penal, porque antes da sentença o senhor está suprindo o seu depoimento. A pergunta que eu lhe passo é a seguinte: o senhor, a versão de hoje é a verdadeira, é verídica? Doutor, só quero fazer só me permitir. Claro, fique à vontade. Excelência também. O senhor é um interrogado. Rapidamente, eu quero dizer o seguinte: todos os meus depoimentos, independente de eu ter a consciência que todos eles foram verdadeiros, não obstante isso, a força-tarefa que conduz essa operação Lava Jato, começando com Sua Excelência, com os procuradores públicos de Curitiba, com os procuradores federais de Brasília, não basta só eu falar. Claro. Tudo aquilo que eu falei foi checado e foi verificado, e aquilo que por acaso surgiu dúvida foi rechamado para esclarecer. E essa é a convivência que a gente tem. No entanto, graças a Deus, eu tenho um problema. Eu tenho a inexperiência
e se é a primeira vez que estou fazendo uma delação. Posso ter errado no caráter da sequência dos fatos, no procedimento, porém sempre com a boa-fé da colaboração. Certo, mas qual que é a questão, doutor? Não, deixa ele explicar, doutor. Acho que já falou, né, doutor? Não, posso perguntar, doutor? Senão também fica difícil. Eu estou perguntando, estou dizendo qual que é a pergunta. Dentro desse contexto que o senhor passou hoje aqui, primeiro, o senhor foi coagido em algum momento para fazer a colaboração processual por alguém? Não, senhor, já inclusive fui perguntado aqui. Ela é espontânea? Era espontânea. Aliás, acho que a minha do Augusto, depois do doutor Paulo Roberto e o Sérgio. Limitando só pelo senhor. Sim, pois não. Esses fatos que o senhor está contando hoje ao doutor Sérgio, o senhor entregou documentos ao Ministério Público Federal que comprovem a veracidade dos mesmos? Perfeitamente. O senhor auxiliou em diligências que possam justificar essa alegação que o senhor está fazendo hoje? Sim, senhor. Ou seja, qual foi então, objetivamente, quem foi o beneficiário de toda essa transação, o beneficiário final, que ficou com o dinheiro e a final dessa transação com os navios sonda? Bom, eu acho que o Fernando foi um beneficiário, como meu parceiro, da mesma maneira como eu ganhei, ele ganhou também. Eu não sabia que ele tinha um sócio oculto, que era o deputado Eduardo Cunha, e que também ganhou. O senhor chegou a estar na dependência do Congresso alguma vez para tratar desse assunto? Nunca. Nunca foi dentro do Congresso? Nunca. Quem lhe mostrou a primeira vez o requerimento? Foi o diretor da Mitsui no Rio de Janeiro. Ou seja, o primeiro depoimento do senhor Alberto Seff, então, estava correto. Realmente, o senhor disse a ele, ou desabafou com ele... Estava correto. Que estava sendo pressionado, coagido. Segundo, hoje, o senhor se sente à vontade para prestar esse depoimento? O senhor gostaria de ter alguma segurança? Não, senhor, me sinto à vontade. Não se sente pressionado por ninguém? Ninguém lhe pressionou? Não. Para fazer esse depoimento? Eu estou satisfeito. Eu acabei esquecendo assim de acusação, peço desculpas. Teria perguntas? Os outros defensores têm? Certo, então seria isso. Eu vou só fazer uma retificação aqui, que o senhor disse da condução das investigações. O juízo não conduz nada aqui, viu? Conduz a polícia e o Ministério Público. Perdão, silêncio. Só para deixar o registro. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Júlio Gerim Camargo. Então, nesta ação penal 508.38.58.59, 2014, novo interrogatório do senhor Alberto Youssef. Senhor Alberto, o senhor já foi ouvido, na verdade, nesse processo. Foi requerido, no entanto, que o senhor fosse ouvido novamente pela defesa do senhor Fernando Soares. Na condição de acusado desse processo, o senhor tem o direito ao silêncio, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta. Mas é sabido que o senhor fez um acordo